Olá, alunos queridos do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Carol. Eu tô gravando essa videoaula para passar o conteúdo que foi trabalhado hoje pelo Turmas e também pelo Centro de Mídias. Hoje, o Centro de Mídias falou sobre as características da entrevista e do debate, bem como as semelhanças e diferenças desses gêneros textuais. Então, para começar, a gente viu que o objetivo de aprender, as diferenças e semelhanças entre o gênero entrevista e o debate é que vocês percebam, a composição de ambos os textos, que vocês compreendam as características, que saibam diferenciar, e também que percebam que tanto o debate quanto a entrevista possui uma função social. Por que uma função social? Um debate, ele é muito importante, porque ele apresenta dois pontos de vista sobre um determinado tema. Então, para você poder se posicionar é importante. A entrevista é importante porque ela traz informações, para você ampliar aí os seus conhecimentos sobre um tema. Então, vamos lá sobre as características. Quais as semelhanças e diferenças entre entrevista e debate? Então, a entrevista, ela é um gênero de caráter interacional, geralmente entre duas pessoas. O que é caráter interacional? Porque para você fazer uma entrevista, é preciso ter no mínimo duas pessoas, o entrevistador e o entrevistado. E ocorre uma interação no momento da entrevista, certo? O intercâmbio pode ser registrado em áudio ou vídeo, e assim ser exibido nos suportes em que a linguagem audiovisual é permitida, ou ser posteriormente transcrito e editado para publicação. Então, a entrevista, ela pode ser vídeo, pode ser por e-mail, pode ser gravação, mas de todas as formas, depois ela passa a ser colocada na forma escrita, certo? Já o debate, ele é um gênero oral que tem por finalidade discutir um assunto polêmico. Então, quando nós temos aí um assunto polêmico e dois pontos de vista, esse debate, ele vai sempre tentar persuadir o público-alvo. O que é persuadir? É convencer, fazer com que o maior número de pessoas pense como ele quer, Então, eu vou ali defender o meu ponto de vista com argumentos. Argumentos a gente usa todos os dias. Todos os dias nós argumentamos. Vocês argumentam com as mães para vocês conseguirem algo. E aí, quando você vê um debate, é de um assunto mais abrangente, não um assunto individual que você pode ter um interesse ali, quero sair, quero ir numa festa, vou argumentar. Só que quando a gente fala de debate, essa argumentação ela tem que ser baseada em fatos comprováveis, certo? Então, depois que a gente viu sobre debate, sobre entrevista, eu vou mostrar para vocês um quadro, tem um apontamento das características de ambos os gêneros que estamos falando. Então, olha só. Característica da entrevista. Qual que é o propósito da entrevista? É saber mais informações acerca do que pensam a pessoa ou grupo de pessoas sobre determinada temática. O público-alvo. Quem é o público, A pessoa que vai se interessar por uma entrevista. Pode ser um público específico ou pode ser um público geral. Já o debate, ele apresenta e contrapõe ideias de pessoas com pontos de vista diferentes. Então, a entrevista tem um propósito, o debate tem outro propósito. O debate, ele pode ter um público específico ou um público geral, igual à entrevista. A entrevista utiliza da oralidade, assim como o debate. A entrevista, ela é expositiva, o debate também, só que ele é expositivo argumentativo.
Quais são os meios de comunicação, né? Os meios de circulação, os veículos onde eu encontro uma entrevista. Eu quero pesquisar uma entrevista, eu quero ler uma entrevista. Onde eu encontro? Em jornais, revistas, na TV, em rádios, em livros impressos ou livros digitais. Mesma coisa do debate. O debate também pode ser encontrado em jornais, revistas, TV, rádio, livros. Aí nós vamos agora falar da modalidade da língua. Qual a linguagem utilizada em uma entrevista? Nós utilizamos a linguagem oral, porque você vai fazer um contato direto com o entrevistado, você vai fazer perguntas a ele. Só que essa produção oral, depois, na maioria das vezes, ela é transformada em linguagem escrita, para ela poder ser circulada. Então, se você vai ler uma entrevista, ela tem que ter sido passada para a linguagem escrita. Aí ela vai ser colocada num jornal, numa revista, certo? Aí nós vamos para a modalidade da língua no debate. Predomina a produção na linguagem oral, também pode ser transformada na linguagem escrita. Então percebam que a entrevista e o debate possuem características muito semelhantes, embora sejam gêneros diferentes, mas possuem características muito semelhantes. A característica da modalidade textual da entrevista, ela é um texto expositivo. Já o debate, ele também é expositivo, mas não só. Ele é expositivo argumentativo, porque a função do debate é argumentar. E para que eu vou argumentar? Para convencer. Então, lembrem sempre que o debate, ele vai usar da argumentação para convencer as pessoas, tá bom? Então, hoje foi sobre entrevista e sobre debate que nós vimos. Falando rapidamente do trabalhinho da Chapeuzinho, vocês deverão ler a Chapeuzinho Amarelo. Eu enviei o e-book no grupo para que vocês possam ler. A história também vai estar no plano de aula, no roteiro que vocês vão receber semana que vem. Outra coisa, primeiro de tudo, você deve escolher uma cor. Quer ver? Deixa eu abrir uma aba aqui. Você deve escolher uma cor. Então, aí você vai pensar o que essa cor pode trazer para a sua história, né? O que essa cor pode trazer para a sua história? O que significa essa cor? Existe um livro que chama Chapeuzinhos Coloridos, tá vendo? Então, cada chapeuzinho tem uma cor, só que a cor está diretamente ligada na história. Então, por exemplo, ó, Chapeuzinho Azul, deixa eu abrir aqui, ó. Era uma vez, numa pequena vila, perto de uma pequena floresta, uma menina de olhos da cor do céu. Aqui a gente já entendeu que ela é Chapeuzinho Azul porque ela tem os olhos azuis. Uma vez um aluninho meu já criou uma história da Chapeuzinho Azul porque ela gostava do mar, ela gostava dos mares, ela gostava de nadar, de pegar, brincar com os peixinhos. Então, a Chapeuzinho, você tem que escolher uma cor. Primeiro de tudo, escolher uma cor. Aí você vai criar uma historinha para essa. Olha só, Chapeuzinho verde, Chapeuzinho branco, estou dando exemplos, certo? Eu tive um aluninho que criou uma vez a Chapeuzinho marrom. E aí ele falou assim, que a Chapeuzinho marrom, ela gosta de comer bombom. Ela também de noite toma leite quente e vai dormir toda contente. Então, eu estou dando esse exemplo por quê? Porque vocês têm que rimar, vocês têm que criar a história em versos, deve ser um poeminha e precisa rimar. Não precisa ser grande, mas precisa ter começo, meio e fim. O nome da sua história será o nome da sua Chapeuzinho. Se a sua Chapeuzinho você escolheu verde, ela vai chamar Chapeuzinho verde. Se você escolheu branco, ela vai chamar Chapeuzinho branco. E assim sucessivamente. Olha só, quantos chapeuzinhos temos aqui? Temos a preta, a violeta, a verde, a laranja, a lilás, a roxa. Aqui temos várias. Bom, fiz a minha historinha. O que eu vou fazer agora? Eu vou mandar uma foto para minha professora corrigir. Aí a professora corrigiu, eu passo a limpo
E aí eu vou fazer uma ilustração bem bonita numa sulfite. Faça uma margem, faça um chapéuzinho. Da cor que você escolheu, você vai pintar a roupinha, a touquinha. Vai fazer assim, elementos, né, ao redor, no ambiente, que tenha a cor da sua chapéuzinho. Não precisa ser tudo azul, não. Assim, a roupinha dela sendo azul já tá ótimo. Aí você pode fazer uma paisagem para colocar seu chapéuzinho, né, uma floresta. Enfim, fica a critério de cada um. Use sua imaginação, capriche bastante, deixe colorido, deixe pintado bem bonito. E aí, você vai deixar na escola esse trabalhinho, tá bom? Você tem que entregar na escola quando você for. Se você não for, você só vai para levar. Ok? Coloque seu nome, sexto C, sexto A, sexto B, quem for do A e do B. Ok? Então hoje é isso, a gente fica por aqui. Qualquer dúvida pode me chamar, estou à disposição. Tenham um ótimo final de semana, fiquem com Deus e um beijo no coração.